Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 6 de agosto. Hoje nós celebramos a solenidade da transfiguração do Senhor. E o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu com eles para um lugar deserto e distante, para uma alta montanha. E ali ele se transfigurou diante deles. Suas vestes ficaram brilhantes e muito brancas, como nenhuma lavadeira poderia alvejar sobre a terra. E de repente apareceram conversando com Jesus, Moisés e Elias. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, porque todos estavam com muito medo. De repente, baixou naquele lugar uma nuvem que cobriu todos. E eis que uma voz surgiu e disse: Este é meu filho muito amado, em quem eu coloquei todo o meu amor. Escutai-o. Depois, os discípulos abriram os olhos e encontraram somente Jesus. Eles começaram a descer da montanha, e Jesus ordenou a eles que não contassem nada a ninguém, até que tivesse acontecido a ressurreição dos mortos. Eles obedeceram esta ordem de Jesus, mas comentavam entre si o que seria esta ressurreição dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Deus chega até a minha vida e a sua vida com revelações, com manifestações do Senhor, coisa que os antigos orientais chamavam de experiência luminosa. Nós não temos uma boa tradução na nossa língua portuguesa para esta palavra. Mas aqui, quando eles dizem uma experiência luminosa, é uma experiência de Deus muito profunda na vida da pessoa, que praticamente modifica a existência da pessoa, que modifica todo o ser da pessoa, que ilumina, que converte, que encaminha e que concede sentidos profundos. Essa é a experiência luminosa. Na primeira leitura retirada do livro do profeta Daniel, nós encontramos esta experiência de Daniel, quando ele percebe a existência de uma área totalmente iluminada, de algo que ele jamais havia experimentado e visto. E de repente colocaram ali alguns tronos, e eis que surge uma imagem que está no nosso coletivo, No nosso coletivo, um homem idoso, muito idoso, com vestes brancas, com barbas brancas, de longos anos. E esta é a experiência que nós temos em nossa vida quando tentamos imaginar como seria Deus. Essa é a experiência coletiva que todos nós carregamos. Está nesta visão hoje de Daniel. E ele diz: o trono dele será eterno. Nada poderá abalar esse trono, porque ele é o Todo-Poderoso. E Daniel então faz a experiência desse ancião poderoso, eterno, inagualável, indescritível, e que só pode ser compreendido se ele se manifesta. Por isso é o próprio Deus que se manifesta a nós. É ele que sai ao nosso encontro. O homem e a mulher são possíveis de conhecer a Deus, mas Deus também precisa se manifestar a eles, se revelar a eles. Por isso chamamos de revelação de Daniel nesta manhã. Do mesmo modo, nós encontramos a mesma experiência para os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Jesus havia dito a eles, pronunciado a eles, o primeiro anúncio da paixão, de que quando ele chegasse em Jerusalém, ele sofreria violência, seria entregue às autoridades religiosas e às autoridades civis e ele iria morrer e ressuscitaria ao 3º dia, mas eles não compreenderam isso e acredito também
que eles ficaram mais amedrontados ainda e muitos devem ter se desviado do caminho, porque quem é que vai entrar numa barca furada? Quem é que vai entrar num segmento que vai trazer perseguição, violência, difamação e morte? Creio que algum discípulo deve ter chamado Jesus no particular e dito a ele: olha, não conte isso, não fale assim, porque você não vai ter seguidor. Ninguém vai querer andar atrás de você. Quem é que vai querer sofrer? Quem é que vai querer sofrer violência e morte? Só se for louco. Então, a partir desse momento, Jesus toma esses 2 discípulos, leva até uma alta montanha e ali, diz o nosso texto, Jesus se transfigura diante deles. Eles conhecem antecipadamente a glória de Jesus. Eles não conhecem intelectualmente a glória de Jesus. Eles não conhecem doutrinamente a glória de Jesus. Mas eles conhecem com uma experiência própria que o próprio Senhor manifestou para eles. Eles viram a glória de Jesus. Eles contemplaram a glória de Jesus. E essa contemplação antecipada tem um objetivo, que é gerar neles confiança. Gerar na vida deles confiança para que eles possam percorrer o caminho com fidelidade e que eles também possam experimentar os momentos difíceis. É preciso ver o infinito. É preciso ver o invisível. E isso é fé. Possuir coisas que ainda não podemos tocar, mas que o nosso coração nos conduz e nos diz que existem. Por isso, nesse momento, Jesus se transfigura diante deles e eles veem a glória de Jesus, manifesta numa roupa brilhante, muito branca, como diz o nosso texto de hoje, que nenhuma lavadeira sobre a face da terra poderia alvejar de modo igual. E nesse momento também desta visão beatífica, desta experiência luminosa para Pedro, João e Tiago, eis que surgem também a lei e a profecia. A lei de Moisés, a profecia de Elias. A lei confirma a missão de Jesus. A profecia confirma a missão de Jesus. Mas não é a lei e não é o sangue que confirma a missão de Jesus, porque o terceiro testemunho é do Pai. Já não é a lei que dá testemunho e nem o sangue profético que dá testemunho, mas agora é o próprio Pai. Este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor, escutai-o. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está a identidade profunda de Jesus. Deus, Senhor, Deus do impossível. Jesus Cristo é o Senhor. E essa missão de Jesus, então, é confirmada pela lei de Moisés. Ele é o realizador da lei de Moisés. Mas também ele é o realizador de todas as profecias confirmadas agora pelo grande profeta Elias. O que coube a Pedro e aos seus demais companheiros é inclinar-se, amedrontados, porque eles não compreendiam muito bem o que estava acontecendo naquele momento. E assim Pedro então vai dizer: Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos ficar aqui nesta experiência luminosa. Vamos ficar aqui nesta experiência magnífica, acalentadora. Mas o discípulo não foi chamado para ficar na montanha. O discípulo foi chamado para descer às planícies, para servir ao Senhor nas planícies, para poder testemunhar o Senhor nas planícies. Por isso, então, veio uma nuvem, como aquela nuvem que estava sob a tenda de Moisés também, com raios, trovões, e confirmava a palavra de Deus. Agora é a nuvem também que vai confirmar a missão de Jesus, porque ele é o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que caminha com seu povo. Após esta cena, então, maravilhosa e espetacular, quando Pedro e os discípulos abriram os olhos, estava somente Jesus ali a sós com eles. E Jesus ordenou que eles não contassem nada a ninguém, primeiro porque as pessoas não iriam compreender. Não compreenderiam. Essas experiências luminosas, as pessoas não compreendem. Uma pessoa que é medíocre na sua fé, rasa na sua fé, em sua experiência de fé, não consegue compreender as coisas profundas. E ninguém pode dar o que não tem. Por isso Jesus proíbe aos discípulos que contassem. Eles obedeceram, mas comentavam entre si: o que virá a ser essa ressurreição dos mortos? Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos ao Senhor também que se manifeste a nós. Peçamos ao Espírito Santo que revele para mim e para você o mistério de Jesus. Vinde, Espírito Santo, iluminai os corações dos vossos fiéis. Dai-lhes a luz necessária
para compreender os mistérios da fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.